Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal Engenharia Plus. Hoje vamos resolver o exercício número 2, que tem a ver com transformadores de potência da disciplina de transporte e distribuição de energias elétricas 1. Para tal, passo a ler o enunciado, que diz o seguinte: um transformador monofásico de 2 rolamentos, 20 kVA, 480/120 volts, 60 Hz. Durante um teste de curto-circuito, onde a corrente nominal na frequência nominal é aplicada a um enrolamento de 480 volts, com enrolamento de 120 em curto-circuito, as seguintes leituras são obtidas: tensão 1, 35 volts, potência 1, 300 watts. Durante um teste de circuito aberto, onde a tensão nominal é aplicada ao enrolamento 2, com enrolamento 1 aberto, as seguintes leituras são obtidas: corrente 2, 12 amperes, e a potência 2, 200 watts. O exercício pede o seguinte na linha A. A partir do teste em curto-circuito, determina a impedância série equivalente referente ao enrolamento 1, negligencie a admitância shunt. E ainda temos a linha B, que irei ler assim que chegar na linha B, ou assim que terminar a linha A. Vamos lá. Não é uma questão muito difícil, é um exercício muito simples, só temos que prestar atenção. Vamos. Temos aqui os dados que foram extraídos a partir do enunciado, onde extraímos os dados do teste em curto-circuito e o teste realizado em vazio. Primeiramente, vamos começar com o teste em curto-circuito. De salientar que o teste em curto-circuito permite-nos encontrar os parâmetros do primário, assim como os parâmetros do secundário. Os parâmetros do primário, estamos a falar da resistência do primário e a reatância indutiva do primário, a resistência do secundário e a reatância do secundário. Visto que, segundo o enunciado, o curto-circuito ocorreu no lado secundário, ou no enrolamento 2, que seria o secundário, e foi alimentado aqui com uma tensão de curto-circuito. Agora temos que perceber uma coisa: nós temos duas saídas da corrente. A corrente, assim que passar pelo enrolamento primário, ao chegar neste ponto, a corrente divide-se. Uma parte vai para o núcleo, a outra vai para o secundário. De salientar que entre este curto-circuito que foi realizado no secundário e a impedância, percebe-se que no secundário terá menor resistência relativamente ao núcleo. Quando isso acontece, a gente diz que a corrente tem a preferência sempre de passar pelo caminho onde tem menor resistência, que seria passar pelo secundário e não passar pelo núcleo, visto que a impedância é muito elevada. Assim sendo, mas em transformadores reais como este, a gente sabe que aqui no núcleo passa uma corrente, mas uma corrente muito ínfima, que aproxima-se a zero, que em maioria das casos nós negligenciamos ou podemos ignorar. É o que nós vamos fazer nesse exato momento. Então vamos ignorar o núcleo, só ficamos com este circuito. Então neste circuito, visto que nós temos aqui a resistência 1 e a resistência 2 em série, assim como a reatância 1 e a reatância 2 em série, o que nós podemos fazer é unir essas duas, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui, para termos a resistência equivalente, visto que o sistema está em série. Então, vamos ter aqui uma única resistência e uma única reatância. Vamos chamar essa resistência de equivalente 1, visto que vamos calcular enquanto o transformador estiver referido ao primário, ou ao enrolamento 1. E aqui teremos JX equivalente referido ao primário. Essas resistências equivalentes também podem ser chamadas resistências em curto-circuito, certo? Então, com isto, visto que, assim sendo, vai passar aqui uma determinada corrente, vamos chamar de corrente 1 ou simplesmente a corrente de curto-circuito, que seria a corrente máxima. Para tal, o que nós vamos fazer agora é calcularmos esses parâmetros desse transformador. Primeiramente, vamos calcular a resistência equivalente ou a resistência de curto-circuito, que seria o total.
Então, a resistência de curto-circuito, ou a resistência equivalente referida ao primário, vai ser igual, visto que a resistência tem a ver com a parte real do sistema, e segundo os dados realizados com o teste em curto-circuito, nós temos aqui um parâmetro real, que seria a potência. Então, é com ele que nós vamos calcular a resistência. Então, a resistência referida ao primário vai ser igual à potência em curto-circuito, ou a potência 1, dividido pela corrente em curto-circuito, ou simplesmente a corrente 1. Nesse teste, não nos foi dado a corrente do primário ou a corrente do curto-circuito, mas nós temos aqui parâmetros que podem nos ajudar a calcular esta corrente, por meio da tensão, assim como da potência aparente. Logo, a corrente do primário vai ser igual à potência aparente dividido pela tensão no primário. A potência aparente é tanto para o primário assim como o secundário, porque é o total de todo o transformador. Então vamos calcular isto. Teremos aqui 20 kVA, seria 20 vezes 10 elevado a 3, dividido pela tensão no primário, seriam 480 volts. E colocar isso na máquina, só calcular esta corrente. 20 vezes 10 elevado a 3 dividido por 480. Então teremos aqui uma corrente de 41, podemos arredondar para 667 amperes. Então já temos aqui a corrente máxima que vai passar pelo circuito primário ou pelo sistema equivalente total. Então substituímos para acharmos a resistência equivalente referida ao primário, ou simplesmente a resistência de curto-circuito. Então, temos aqui a potência em curto-circuito, ou a potência 1, são 300 watts, vamos substituir, dividido isto pela corrente, que é 41,667 ao quadrado. E esta corrente será igual, vamos fazer de forma rápida isto. Então, teremos aqui 0,173 arredondado ohms. Ok, já temos a resistência equivalente, agora vamos em busca da reatância equivalente, mas para tal vamos calcular a impedância total do sistema. Então, a impedância total do sistema, que seria a impedância de curto-circuito ou a impedância equivalente referida ao primário, é igual, essa impedância está sujeito a uma corrente total, que vai passar tanto para a resistência assim como a reatância, ou simplesmente pela impedância, que seria a corrente do curto-circuito ou a corrente do primário. Também estará sujeita a uma diferença de potencial ou a uma alimentação com uma tensão de curto-circuito. Então, com esses dados, nós podemos calcular essa impedância, que seria igual simplesmente a tensão em curto-circuito, ou a tensão 1, dividido pela corrente que passa lá, que seria a corrente 1, ou simplesmente a corrente de curto-circuito. Estou a repisar tanto essa palavra curto-circuito, porque esta resolução, esta forma de resolver também vai servir para máquinas elétricas 1 ou mesmo máquinas elétricas 2. Para quem está fazendo mecatrônica, pode aplicar também em máquinas elétricas. Então, continuando, tensão 1, temos 35 volts sobre a corrente 1. Corrente 1 calculamos, deu 41,667. E esta corrente será simplesmente 0,839, pode ser 9 também, ohms. Ok, então com isto, visto que já temos a parte real, temos o total, o que falta é uma parte desta impedância. Visto que quando a gente faz testes em curto-circuito, o objetivo é calcular parâmetros totais. Então, para isso, nós sempre optamos em trabalhar com os diagramas fasoriais. Visto que nós temos aqui a impedância, que seria o total, temos o valor real, que seria o eixo X, eu vou tentar aqui só redesenhar, visto que na resistência a tensão está em fase, a tensão e a corrente estão em fase, seria a resistência. Depois temos
a reatância, visto que a tensão está avançada em relação à corrente, então sobe. Teremos aqui o X equivalente, até vou colocar aqui resistência equivalente referida ao primário, a reatância equivalente referida ao primário. E a soma desses dois vetores nos fornecem aqui a impedância total em curto-circuito ou a impedância equivalente. Então, com isto nós usamos Pitágoras para encontrarmos o dado em falta. Então, usando Pitágoras, teremos aqui a impedância equivalente referida ao primário, o seu quadrado, que vai ser igual à resistência equivalente referida ao primário ao quadrado, mais a reatância equivalente referida ao primário também ao quadrado. Então, vamos isolar a reatância equivalente. Logo, a reatância equivalente referida ao primário, vamos direto, teremos aqui raiz quadrada da impedância equivalente referida ao primário ao quadrado, menos a resistência equivalente referida ao primário também ao quadrado. Então, substituindo com os dados, teremos temos a impedância que nos deu 0,8399 ao quadrado, menos a resistência foi de 0,173 ao quadrado. Então, isto na calculadora, teremos simplesmente raiz quadrada. Enquanto eu coloco isso, para quem não está inscrito, peço por favor que se inscreva no canal, visto que esse canal veio para ficar e veio para te ensinar. Então, teremos aqui 0,82, pode ser também 2 ohms. Essa seria a reatância equivalente. Assim sendo, é só compilarmos para termos aquilo que o enunciado pede, que seria a impedância equivalente total. Então, de forma geral, a impedância equivalente referida ao primário é igual, pegamos o valor da resistência equivalente, foi 0,173 mais J, a parte imaginária, 822,1. Então, de forma geral, essa é a impedância equivalente referida ao primário quando ocorre o teste em curto-circuito. Então, vou apagar tudo isto para passarmos para a segunda fase para encontrarmos os parâmetros do núcleo por meio do teste em vazio. Volto já. Ok, estamos de volta para a segunda parte para calcularmos a admitância total do sistema, visto que agora vai ser realizado o teste em vazio. De salientar ainda que com o teste em vazio é possível encontrarmos os parâmetros do núcleo. Agora, vamos lá ler a linha B que diz o seguinte: a partir do teste de circuito aberto, determina a admitância shunt YM referente ao enrolamento 1. Quando diz referente ao enrolamento 1, é o mesmo que dizer referido ao primário. Negligencie a impedância série. Ok, vamos lá. Não é uma coisa grande. Segundo o enunciado, quando a gente lê, percebe que o teste em vazio, o que eles fizeram é deixaram o enrolamento primário aberto e alimentaram o secundário. Então, se o enrolamento primário está aberto, estamos a dizer que aqui no primário não irá circular nenhuma corrente. Então, quando isso acontece, o que a gente pode fazer é diminuir o circuito, visto que não vai passar corrente, então nós podemos diminuir isto. Então, tiramos. Então, ficamos apenas com aquele circuito simples. Também o exercício deixa bem claro que é para negligenciar a impedância séria, ou seja, essa impedância também do secundário é para ser ignorada. Se não dissesse, nós íamos calcular desta forma, analisando, olhando o circuito desta maneira. Ok, o exercício não nos pede para encontrar a resistência do campo, nem mesmo a reatância de magnetização. Nos pede para calcular
a condutância do campo, que seria o inverso da resistência, e a susceptância de magnetização, que seria também o inverso da reatância de magnetização. Ok, então o circuito fica desta maneira. De salientar que, visto que não temos a impedância do secundário, ou a impedância série, então estamos a dizer que a tensão do secundário é a mesma que a força eletromotriz, certo? Estamos a dizer que a tensão do secundário é o mesmo dizer a força eletromotriz do secundário, percebido? Então, esta tensão do secundário é a mesma que é aplicada para a condutância, assim como a susceptância. Também, a corrente do secundário, a corrente 2, é a mesma corrente em vazio e zero. Tá bom? Visto que estarão em série. Até aqui, estamos bem. Então, é por isso que digo que o teste em vazio nos permite encontrar os parâmetros do núcleo. Tá bom? Teste em curto-circuito, encontramos os parâmetros do primário e os parâmetros do secundário. E com o teste em vazio, nós encontramos os parâmetros do núcleo. É isso que vocês devem saber. Agora, vamos encontrar esses parâmetros. De novo, vamos calcular a condutância. Então, a condutância do campo é igual ao quê? Condutância é o inverso da resistência do campo. Agora, o que nós temos? Segundo os dados, nós temos aqui a potência 2, ou a potência em vazio. E esta potência tem a ver com a parte real do sistema, que seria a condutância. Também, a gente sabe que a condutância e a susceptância estão em paralelo, então estarão submetidos à mesma diferença de potencial. Ou seja, então nós temos a potência e temos a tensão. Com esses dados, nós podemos calcular a condutância. Porque a condutância do campo é o inverso da resistência do campo. Então, a resistência do campo seria igual, se formos relacionar a potência e a tensão, então teríamos a tensão em vazio ao quadrado dividido pela potência em vazio. Então, condutância seria o inverso. Então, será igual a potência 2, ou a potência vazio, dividido pela tensão 2, ou a tensão em vazio ao quadrado. Então, já podemos substituir, visto que temos tensão, e a tensão que foi aplicada foi a tensão nominal. A tensão nominal é 120 no lado secundário. Então, a potência 2 será 200, dividido pela tensão 2, que seria o 120 ao quadrado. Então, aqui vai ser igual. Vamos colocar na máquina de forma rápida. Então, teremos aqui 200 dividido por 120 ao quadrado. Então, aqui vai ser igual, deixa-me só pegar o giz, 0,0138 ohm elevado a menos 1. Seria a unidade da condutância, os ihms. Ok, já temos a parte real do sistema. Agora vamos encontrar a parte imaginária, mas antes de encontrarmos a parte imaginária, vamos achar o total. O total da condutância e susceptância seria a admitância, seria o Y. O Y, a indutância de magnetização seria a soma da condutância do campo e a susceptância de magnetização, que seria o total. Então, tendo o total aqui, a gente sabe que a corrente que passa do secundário é a mesma que a corrente em vazio. Então, a corrente vai ser a mesma a passar e fechamos com o sistema. Então, relacionamos essa admitância, vamos relacionar a tensão e a corrente. Logo, a admitância de magnetização, visto também que é o inverso da impedância, então vai ser igual a corrente 2, ou a corrente em vazio, dividido pela tensão 2, ou tensão em vazio. Então, corrente 2, nós temos 12, dividido pela tensão, 120. Então, isso vai ser igual 12 dividido por 120. Então, teremos aqui 0,1 ohm elevado a menos 1. Ok, então já temos o total, temos uma parte do total. Com isso, nós vamos encontrar a parte que falta, que seria a susceptância. Também vamos utilizar o diagrama fasorial, que seria o mesmo. Teremos aqui o quadrado, quadrado, quadrado e conseguimos aqui eliminar o J.
Colocaremos aqui sem o J, visto que também queremos encontrar os parâmetros reais ou os parâmetros totais. Então, com isto, vamos isolar a susceptância de magnetização. Então, a susceptância de magnetização, de forma direta, vai ser igual a raiz quadrada, a admitância de magnetização ao quadrado, menos a condutância do campo ao quadrado. Isto vai ser igual a raiz quadrada, já temos a condutância, que é de 0,1 ao quadrado, menos a condutância, 0,01388 ao quadrado. Então, colocado isso na máquina, raiz de 0,1 ao quadrado, menos 0,01388 ao quadrado. Então, teremos aqui 0,099 ohm elevado a menos 1. Então, já podemos compilar para termos o total. Então, a admitância de magnetização vai ser igual à condutância, nós temos aí 0,01388 mais J, a susceptância, 0,099 ohm elevado a menos 1, que seria a unidade da admitância total. Ok, chegado até aqui, não terminamos o exercício. Por quê? Porque o exercício no fim diz assim: referente ao regulamento 1, ou referido ao primário. Nós tomamos como o início, ou trabalhamos aqui com a tensão do secundário. Estamos a trabalhar, ou seja, este resultado que nós temos aqui, aliado a esta tensão do secundário, estamos a dizer que ele está referido ao secundário. E o exercício pede que esta admitância esteja referido ao primário. E você já sabe que, para referirmos ao primário, basta apenas dividirmos isto para a relação de transformação ao quadrado, tanto a condutância assim como a susceptância. O que eu vou fazer é só pegar o total. Então, esta admitância de magnetização referida ao enrolamento primário ou referente ao enrolamento 1 vai ser igual à admitância de magnetização dividido pela relação de transformação ao quadrado. Então, para isto, é só um cálculo simples, não é coisa grande. A relação de transformação é igual à tensão do primário dividido pela tensão do secundário. Então, no primário nós temos 480 e no secundário temos 120. Logo, a relação de transformação vai ser igual, acredito que seja 4, mas deixa-me só confirmar, 480 dividido por 120, então teremos aqui 4. Ok. Então, com isto, vamos substituir. Então, a admitância de magnetização será 0,01388 mais J, 0,099 dividido por 4 ao quadrado. Logo, a admitância de magnetização referida ao primário vai ser igual, outros até colocam um traço, mas vamos colocar aqui um respeitando o exercício. Então, vamos lá, para a difração, 0,01388 mais 0,099 i dividido isto por 4 ao quadrado. Então, teremos aqui 8,675 vezes 10 elevado a menos 4 mais J, 6,185 vezes 10 elevado a menos 3 e a unidade é a mesma, exatamente, ohm elevado a menos 1. Então, essa seria a admitância de magnetização ou admitância shunt referida ao enrolamento primário. Então, é assim que se calcula, ou é assim que se acha esses parâmetros do transformador.
Então chegamos ao fim de mais um exercício que tem a ver com transformadores de potência da disciplina de transporte e distribuição de energias elétricas 1. Gostaria de agradecer a todos aqueles que já estão inscritos no canal e pedir a todos aqueles que não estão inscritos no canal que se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para que não possam perder nenhuma novidade e deixem ficar aí nos comentários o que estão a achar dessas aulas. Lembre-se sempre que aqui na Engenharia Plus você se tornará um engenheiro com conhecimento. Até o próximo vídeo.